Sejam todos bem-vindos ao nosso canal mensagemdaultimahora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, prezados amigos e amigas do nosso canal. Sejam todos bem-vindos, vocês que já têm se inscrito no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, você que gosta do nosso conteúdo e compartilha, você que ainda não compartilha, mas participa, acompanha os conteúdos aqui que são postados, hinos, meditação da palavra de Deus, orações, sejam todos bem-vindos. Nosso objetivo aqui é que os conteúdos postados nesse canal estejam sendo bênção para a sua vida, estejam sendo ajuda para a sua vida. Esse é o nosso objetivo. Não temos outro objetivo senão esse. Nosso objetivo não é atacarmos nenhuma religião, nenhuma liderança, nenhuma linha de pensamento teológico, filosófico, não. É compartilhar a palavra de Deus, compartilhar conteúdos relacionados, referentes à mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Uma mensagem que Ele prometeu que nos enviaria para nos preparar antes da consumação do mundo, antes da consumação dos séculos, antes de levar um povo para viver na eternidade. Que povo? Aquele povo que segue o mesmo evangelho que ele próprio pregou, que Jesus pregou. O evangelho, aquele evangelho, lá do princípio, aquele que ele pregou aos discípulos. Porque no decorrer dos tempos, no decorrer dos séculos, no decorrer das eras, dos períodos, sejam eles quais forem, e que são, não importa o nome, mas é dia após dia, até chegar agora nos nossos dias, o evangelho foi sendo deturpado, o evangelho foi sendo modificado, o evangelho foi recebendo acréscimos, ou então dele foi tirado, né? Mesmo a Bíblia dizendo que aquele que tirar, aquele que acrescentar, né? não terá sua parte na eternidade, ou seja, será tirado da eternidade, será perdido, né? Porque a palavra de Deus ela deve ser entregue de forma integral. Integral no sentido de sem mistura. Quando a palavra de Deus diz que a palavra tem que ser entregue sem acréscimo e sem tirar nada, muitas pessoas acham que tem que ler tudo. Então tem que ler de Gênesis até Apocalipse, porque aí você não está tirando nada. Não, não é nesse sentido, não. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e está perdido porque lê sem compreender. Então não é isso. Não é a leitura integral. Não é você ler do começo até o fim. Isso é um equívoco. Há muitas pessoas lendo a Bíblia, né, do começo até o fim e estão crendo em homens, crendo em sistemas religiosos, firmando a sua fé em denominação. O que é a denominação? É algo criado por homem, é organização criada por homem. Tudo que é organização criada por homens, né, tudo que é parte, tem princípio em organizações, se organizou, tem um homem atrás, tem um pensamento humano atrás, tem um credo humano, tem um dogma humano, tem uma liderança humana. Deus não pode atuar quando há uma mente humana dirigindo aquilo que é para Deus dirigir, né? É lógico que naquilo, obviamente que em tudo que nós vamos fazer na vida, nós precisamos de Deus, né? Mas um pai, né, no seu papel de pai, ele tem que ter a sua inteligência, né, o seu cognitivo, a sua inteligência funcionando e tem que fazer o seu papel de pai. Não pode simplesmente falar assim, Deus, cuida da minha família, trabalha para mim,
põe comida dentro de casa, educa os meus filhos, faz aí a parte para mim. Não, nós não podemos terceirizar como pai, eu não posso terceirizar o meu trabalho para Deus, eu tenho que fazer a minha parte, não é? No sentido natural. Preciso de Deus, claro, Ele que me dá o fôlego de vida, Ele que me dá a força, Ele que me dá o vigor, Ele que me dá a inteligência, Ele que me dá a sabedoria, se eu peço, né? É Ele que dá. É Ele que dá tudo, né? Então precisamos de Deus, faz parte do processo. Ele é o fôlego de vida, né? É claro que então eu preciso de Deus, mas eu tenho que cumprir meu papel de pai, do mesmo jeito da mãe. A mãe tem que cuidar, tem mães que tem que prover, né? Colocar o alimento dentro de casa, tem que cumprir o papel de mãe. A mãe não pode simplesmente falar assim, Deus, cumpra aí o meu papel de mãe, cumpre para mim, faz para mim, cruza os braços e deixa que Deus faça, terceiriza o papel de mãe para Deus. Não, obviamente que não. Como funcionário, eu não posso, Deus, hoje eu não vou trabalhar não, eu vou ficar em casa, o senhor vai para mim, vai lá, trabalha, cumpre com o meu papel, né? Cumpre com as minhas responsabilidades, e de tarde o senhor pode se ver livre do meu trabalho. Não, eu tenho que levantar, eu tenho que ir fazer o meu trabalho. Então, essa parte é a parte humana que eu tenho que fazer. Agora, o que as pessoas confundem? A parte espiritual. A parte espiritual, cuidar da alma, cuidar do espírito, alimentar a alma, ler a palavra de Deus e compreender, isso não é um processo humano. Mas o humano se acha tão capaz que não busca Deus e aí quer entender com seus próprios entendimentos. E aí acaba construindo, inclusive, doutores conforme as suas próprias concupiscências. Já citamos isso aqui, né? Esse é o grande problema hoje. Estamos na era da informação, na era da inteligência, na era não sei do quê. E aí mistura, leva também o espiritual para esse campo. E aí começa a trabalhar aquilo que é para Deus fazer. Isso sim, o espiritual é para Deus. O espiritual é para Deus. Ler as escrituras e compreender é papel de Deus. Mas as pessoas não examinam as escrituras. E aí cai em confusão. Que a história nos mostra que os discípulos, quando liam as escrituras, quando ouviam as escrituras, Jesus falando das parábolas, que nada mais é do que escritura, é a palavra de Deus, estava ensinando a palavra de Deus, eles não compreendiam. Quem é que abriu os olhos dele? Jesus falou assim, vou montar uma escola de teologia, vou montar uma escolinha de pregador aqui, vou montar uma escolinha de membro, um cursinho, vocês vão fazer um cursinho comigo, para vocês aprenderem. Depois vocês vão ter o certificado e tal. Curso de ensinamento com Jesus. Não, Jesus estava dando uma formação para eles, está certo, mas não era nada da mente de Jesus, da mente física de Jesus. Preste atenção nisso. Nem o próprio Jesus usava sua mente física. O próprio Jesus deixava que o Espírito Santo que habitava dentro do seu corpo atuasse e abrisse o entendimento deles. Veja. Aí hoje as pessoas confiam em homens que querem abrir a mente. Você vai compreender, você vai ler um versículo ou vai ouvir uma explicação e você vai compreender. Vai compreender na mente. Mas não vai compreender no coração, não vai vivificar, não vai para a sua alma. Porque só existe uma maneira de você compreender. Compreender espiritualmente, com visão espiritual, é quando Deus abre os olhos. De outro jeito, não tem jeito. De outro jeito, você vai ouvir. Ouvir leitura, ouvir pregação, ouvir exortação, ouvir... Não vai resolver nada. Porque você não ouviu com os olhos espirituais. E nós trazemos aqui conteúdos de uma mensagem. O que é uma mensagem? A mensagem é Deus usando um homem para transmitir uma mensagem, transmitir um chamado, transmitir um alerta. Ele é um atalaia, um alerta para cada um de nós. Agora, muitas pessoas não têm compreendido a mensagem assim. A maioria não tem compreendido a mensagem assim. Pensa que a mensagem que Deus enviou para os nossos dias
é uma mensagem para fazer uma nova religião. E aí pegam uma mensagem e criam denominações, criam sistemas, criam organizações e levam as pessoas a ficar debaixo de uma liderança humana. É denominação, é organização, Deus não está nisso. Não é nada contra alguém ou contra algum sistema específico, alguma organização específica. É qualquer tipo de organização que está errado. É qualquer uma. E uma organização ela pode ser composta de um líder. Às vezes, quando fala organização, já automaticamente já se pensa, é um grupo de homens, é um grupo que montou uma organização. Não, há inúmeras organizações feitas de um homem só. Ele organiza, ele se organiza, ele leva as pessoas a olhar para ele, ao invés de olhar para a palavra. Ao invés de incentivar as pessoas a buscar o Espírito Santo, que é o único que pode abrir a mente, ele leva as pessoas a pensar. Não fala, mas leva a pensar. Que tem que ser ele, porque se não for ele, está perdido. É a organização. Organizou, criou um credo. Porque ele é o único que tem a forma correta de fazer as coisas. Porque se não for ele, está tudo errado. Organização. Montou uma organização. Está levando as pessoas a acreditar que ele é o único que tem o método certo, a forma certa. É a organização. A forma certa é levar as pessoas a buscar o Espírito Santo. Levar as pessoas a buscar o Espírito Santo não leva ninguém a olhar para o fulano. Mas isso é difícil de fazer, né? É gostoso alisar o ego, levando as pessoas a crer nele próprio. Né? Então é difícil. E a mensagem nos leva a isso. A essência da mensagem nos leva não a olhar para um homem, não a olhar para o profeta, não a olhar para o servo, não. E ele próprio deixa isso muito claro. É que as pessoas não leem nas entrelinhas. As pessoas não examinam as escrituras, porque está escrito, ele próprio disse, não olhe para o mensageiro. Obviamente que deve-se respeitar o mensageiro, deve-se respeitar o ministério, óbvio. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Mas devemos olhar para Cristo. O apóstolo Paulo disse, a fé dos quais imitai. Que fé? Não é para olhar, então meu líder gosta de comer beterraba, eu vou comer beterraba, porque ele gosta, então eu tenho que comer beterraba. Ele gosta de usar camisa azul, então eu só vou usar camisa azul. Ele gosta da cor amarela, então eu só vou usar amarelo, porque o meu líder, né, na casa, a igreja do meu líder é marrom, então eu vou pintar, tudo que eu tiver eu vou pintar de marrom, porque eu tenho que seguir o padrão do meu líder. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz a fé dos quais imitai. Se a fé da liderança não está de acordo com a palavra, eu tenho que procurar uma fé que esteja de acordo com a palavra. E a única fé correta, quando Jesus diz aqui em São Mateus 28, versículo 19, versículo 20, quando ele deu a ordem do ide, veja o que ele disse. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Discípulos do quê? Discípulos do evangelho que ele estava pregando, não discípulos dos discípulos. Ô Pedro, você vai montar uma igreja para você, tá bom, Pedro? Igreja do Pedro. O João, igreja do João. O Mateus, igreja do Mateus, e assim por diante. Não. Ide, fazei discípulos do meu evangelho, daquilo que eu vos preguei. É isso que Jesus estava dizendo, só que as pessoas entendem tudo errado e levam as pessoas a olhar para elas próprias. E o maior engano é esse. Não, eu não tenho uma organização, porque eu sou sozinho. Pois é, mas você está levando as pessoas a olhar para ele. É organização do mesmo jeito. É organização de um. Né? É sério. Nos últimos dias teria muitos enganos e as pessoas não veem. Prestem atenção. Estejam atentos. Ensinando-os a guardar, versículo 20 do capítulo 28,
ensinando-vos a guardar, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus mandou construir organização? Jesus mandou olhar para um homem? Não. Nem ele próprio dizia, olhe para mim, eu sou Jesus, eu sou Deus encarnado, olhe para mim. Não, ele mostrava o Pai. Gente, fica muito claro, não fica? Se o próprio Jesus mandou-nos olhar para o Pai, mesmo ele dizendo, eu e o Pai somos um, mas ele falava assim, olhe para o Pai, olhe para o Espírito. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele sabia que um dia ele não estaria mais em carne. Ele estaria em espírito. Então ele falava, não fica olhando para mim não, eu vou morrer. Esse corpo vai morrer. Tá, vai ressuscitar e tudo, mas ele vai ascender aos céus, não vai ter mais esse corpo. Se vocês ficarem olhando para mim, para esse corpo, vocês vão fazer ele de ídolo, vocês não vão ter, vai cair. Vocês vão se escandalizar, como muitos caíram. Como muitos se escandalizaram quando o corpo chamado Jesus, aquilo que era palpável, já não existiu mais. Esse corpo existe? Sim, mas conseguimos ver ele andando em carne humana hoje na rua? Não, ele está hoje em forma de espírito. E aí as pessoas têm dificuldade. Então eles personificam um homem, personificam Deus, entre aspas, colocam Deus, entre aspas, dentro de um homem, que na verdade não tem Deus, porque se esse homem estivesse seguindo o exemplo de Jesus, jamais levaria para olhar para ele, levaria para olhar para o Espírito Santo, porque é o que Jesus fez, não é? O próprio Jesus levou para olhar para o Espírito Santo. Aí um simples mortal leva as pessoas a olhar para ele. E acha que está fazendo uma obra para Deus. Está fazendo, fora da sua vontade. E eis que estou convosco, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. De que forma? Forma de espírito. Por isso que ele dizia que o filho não pode fazer nada sem que o pai mostre. Quem que é o pai? É o Espírito Santo. Quem que gerou Jesus? O Espírito Santo. Então nós temos que olhar para o Espírito Santo. Senão nós vamos ficar pregando um Jesus histórico, que é o que muitos estão fazendo. E aí, alguns ainda dizem estar pregando a mensagem que Deus tem para os nossos dias, ficar pregando a mensagem histórica. No tempo do profeta, no tempo do irmão Brana, esse Jesus, Deus é o mesmo, ou nós não cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ou nós não cremos. Ou nós cremos que Jesus é um Jesus histórico, que só atuou quando ele estava aqui no corpo humano, só atuou quando Jesus estava aqui, quando o mensageiro que Deus nos enviou para restaurar a fé. Ora, temos que ser maduros espirituais, temos que olhar para essa mensagem e olhar para ela como uma mensagem viva. Temos que entendê-la no contexto, temos que entendê-la nas entrelinhas. Temos que ver que ela é muito mais do que aquilo que nós estamos lendo, vendo, escrito. Ela é algo que nos leva a nos aproximar de Deus e buscar e tocar no manto de Deus. Gente, isso está escrito. Está escrito isso. Que a mensagem tem este objetivo, nos levar a tocar no manto, tocar em Cristo. Então nós temos que dar um passo além do que ficar apenas com o que está escrito. Veja, Sermão O Olho de Deus, parágrafo 1º, parte B. Temos um esconderijo. Que esconderijo? Uma liderança? Uma igreja? Um sistema? Repetimos, nem todo sistema é grupo de homens. Há sistemas de um só homem. Temos um esconderijo, que a grande presença de Deus pode ser o nosso esconderijo. Ele é esconderijo, agora precisa ver se é nosso. E é nós que determinamos isso, é nós que decidimos isso. Eu quero ter Deus como meu esconderijo. Somos nós que temos que fazer isso. A grande presença de Deus pode ser nosso esconderijo, onde podemos nos esconder das coisas do mundo. E quando os problemas chegam, ele
é o nosso esconderijo. Então nós podemos permitir que Deus seja o nosso esconderijo. Agora temos que permiti-lo. E que consolo traz, parágrafo 4, sermão O Olho de Deus. E que consolo nos traz a Escritura, a leitura da Escritura, na noite passada, na qual vimos que Jesus disse: as Escrituras não podem ser anuladas. São João, capítulo 10, o versículo 35 e o 36. E então, quando Jesus partiu, e aquele grande olho de Deus que haveria de guiar, ele prometeu: as coisas que eu faço, as obras que eu faço, vós também as fareis. E esse olhar orientador não cessaria com a partida do Senhor Jesus. Ele deveria continuar para sempre em sua igreja. E quando ele ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao alto e enviou o Espírito Santo de volta, a igreja nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, e a igreja olha através daquele mesmo olho orientador que guia seu povo em toda a verdade. E esta presença de Deus está sempre próxima. Você quer sentir a presença de Deus? Busque. Busque a presença de Deus. É promessa. Busque a presença. Peça: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, eu quero ter os meus olhos abertos para me compreender de verdade essa mensagem. Eu não quero compreender a mensagem como uma religião. Religião não está cheio. Eu não quero ser membro da religião que prega a mensagem. Eu quero entender a essência da mensagem. Eu quero saber como é que eu faço para construir relacionamento com Deus. Me ensina, com o Senhor, me ensina. Como o Senhor ensinou os apóstolos, como o Senhor abriu os olhos dos apóstolos, que eles ouviam as Escrituras e compreendiam, eu quero ler e quero compreender. O Senhor faz isso para mim, Jesus? Seja humilde, torne-se uma criança diante de Deus e faz esse pedido. Jesus, eu não sei, eu leio, mas eu não tenho certeza se eu estou compreendendo corretamente. O Senhor pode abrir os meus olhos para me compreender? Compreender a Bíblia, compreender a palavra de Deus, compreender a mensagem que Deus tem nos enviado para esses dias. Eu quero ter fé de rapto, eu quero ter fé de arrebatamento, eu quero ser virgem prudente. O Senhor me ajuda? Peça com sinceridade. Você vai ver se Deus não vai entrar em cena e vai abrir os seus olhos. Peça por suas enfermidades, pela cura das suas enfermidades. Peça com fé. Você vai ver se Deus não te atende. Vamos orar? Senhor Jesus, quantas pessoas estão enganadas, ó Pai. É a maior parte. O que chama a atenção das pessoas é o que mexe com as emoções. E as emoções enganam, escravizam, as pessoas ficam presas por ter as suas emoções alimentadas. Tem misericórdia, Senhor. Misericórdia do meu irmão, da minha irmã que está preso nessa armadilha espiritual que cega e não deixa as pessoas verem a essência da palavra do Senhor, que é nos levar a ter contato diretamente contigo e receber aquela clareza espiritual de não ser enganado por nada, mas posicionar-se pela verdade, que é a palavra de Deus revelada dentro de cada coração. Eu oro, Pai, que estas bênçãos sejam derramadas sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, para que ele tenha essa clareza espiritual. Da mesma forma, Senhor, nós oramos e repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, toda a necessidade seja atendida nesta vida, neste lar, com este irmão, esta irmã que está orando conosco agora, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nós nos falamos em breve aqui nos conteúdos do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.